que a testosterona em gel é melhor que a intramuscular ou não? Qual é que a gente tem que escolher? Vamos lá. Quando a gente fala de testosterona, a gente tem que entender, antes de tudo, que testosterona é testosterona. Então, quando a gente pega vias de administração diferentes, a gente pode ter uma que tem uma vantagem, outra que tem outra vantagem, e a gente vai escolher dependendo do que a gente está procurando, beleza? Antes da gente começar com o assunto propriamente dito, deixe seu curtir, que isso aqui me faz ver que esse conteúdo agrega na tua vida. E coloca também a inscrição nesse canal, porque você vai ficar recebendo todas as novidades que a gente vai estar trazendo aqui, tá bom? Beleza. Quando a gente fala de texto, né? Tá falando de testosterona. Testosterona. A gente está falando de um hormônio anabólico e androgênico. E a gente tem várias vias de administração. A gente tem o gel, por exemplo, e a gente tem a intramuscular. Quando tá falando intramuscular. A gente tem outras vias de administração, mas a gente vai focar nessas aqui que são as mais conhecidas, beleza? Intramuscular. Dentro das intramusculares, a gente tem o cipionato de testosterona, o deposterol, a gente também tem o blend de testosterona, que é o durateston. A gente também tem um decilato de testosterona, conhecido aqui também comercialmente como Nebido ou Ormus, tá? Só que cada uma vai ter uma farmacocinética diferente. O blend de testosterona e o cipionato, ele vai ter o quê? Uma necessidade de aplicação para quem faz reposição hormonal de pelo menos ali a cada 14 dias. Já um decilato vai fazer com que você, se você está repondo a testosterona, use ele a cada 8 a 12 semanas. Então 8 a 12 semanas acaba sendo algo bem razoável. Só que a gente está falando de reposição. Se a gente está falando de usar a testosterona para ganhar mais massa muscular, em uso suprafisiológico, aí talvez seja mais interessante a gente usar, né, o cipionato ou o blend, né? Só que aí talvez não vai ser uma administração a cada 14 dias. Talvez seja uma administração a cada uma vez por semana, ou uma administração 2 vezes por semana. Então tudo isso vai variar da dose que você está procurando, beleza? Então quando a gente está falando de gel, a gente está falando de uso diário. E aí a gente tem que entender, essa pessoa vai ter que passar um creme todos os dias. Para aquela pessoa que tem uma rotina muito fixa, que é aquela pessoa, eu faço isso, eu acordo, toda vida que eu acordo eu faço XYZ, meu negócio é esse. Uma pessoa que tem uma rotina muito fixa, beleza. Mas aquela pessoa desorganizada, que se esquece de tudo, será que ela vai se lembrar de passar esse gel? Vai passar dia sim, dia não, um dia sim, 2 dias não. Aí esse tipo de pessoa talvez seja muito interessante usar o gel. Já a questão intramuscular, depende. Mas pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 14 dias, pode ser até uma vez a cada 12 semanas, dependendo da testosterona que você usar, do tipo de éster. Então a gente tem o quê? Uma grande variabilidade onde a gente vai ter mais praticidade. Então a pessoa que faz uma testosterona intramuscular não vai precisar ficar se lembrando tanto. Ela vai ter mais conforto nesse ponto. Então, uma vantagem aqui da questão intramuscular é justamente poder fazer essa administração mais espaçada. Beleza? Tá. O gel, por sua vez, né, vai ter esse uso diário. Só que aqui o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ter que passar gel. Para algumas pessoas, passar esse gel, por exemplo, aqui na pele, é algo tranquilo. Quando a gente fala de intramuscular, a gente vai estar falando de injeção. E aí você vai ter que ver. Tem pessoa que tomar uma injeção a cada 14 dias é tranquilo. Tem pessoas que tomar uma injeção na vida é a morte. Tem pessoas que passar um gel é algo tranquilo, de boa. Tem pessoa que ficar passando um gelzinho todo dia é uma porcaria. Então não tem como dizer o que é melhor ou não para você. Se a gente está olhando só pelo fato de aqui ser uma injeção e aqui ser um gel, a gente vai ter que ver qual é o perfil daquela pessoa. Beleza? Tranquilo. Então a gente tem 2 coisas aqui. A necessidade de usar diariamente ou não, e a necessidade de fazer uma injeção ou não. Beleza? Tá. Quando a gente fala de gel, a gente está falando de uma possibilidade também, quando a gente está falando de passar o gel, na possibilidade de transmitir.
Então, por exemplo, se você passa o gel, você vai ter que ter aquele cuidado, por exemplo, de não ficar passando essa sua pele junto ali da sua mulher, do seu filho, que você pode ter essa transmissão. Quando a gente está falando de injeção, não. Passou ali, já era. Só que, quando a gente está falando de injeção, se você não tem, por exemplo, uma asepsia correta, você pode ter ali um abscesso local, algum tipo de infecção. A gente também tem coisas relativas à própria via de administração. Não tem a ver com a testosterona em si. É da própria via, que injetável pode causar alguns efeitos adversos se você não tiver essa asepsia correta. Tá? Você vai fazer essa aplicação, por exemplo, no banheiro da academia, você pode se prejudicar, né? Inclusive, existem muitas pessoas que vão querer fazer essa injeção escondida, por exemplo, no banheiro de academia, usando drogas de mercado paralelo, que muitas vezes estão contaminadas com muitas coisas. Aí elas vão se expor a colaterais, assim, absurdos, bem diferentes do que uma pessoa que estaria fazendo uma reposição, fazendo uma aplicação, por exemplo, na farmácia, estaria se submetendo. A gente tem que deixar bem claro isso, tá bom? Beleza, então essa transmissão aqui pode acontecer e também você não pode chegar, passar o gel e já começar a molhar, se suar, isso aí também você não pode fazer, tá? Beleza. Quando a gente está falando de gel, a gente está falando de o quê? De uma liberação mais fisiológica. Como assim? Quando a gente passa o gel, ele vai ter um pico ali, né, maior no começo do dia, porque a gente vai passar pelas 6 horas da manhã, a gente vai começar a ter uma testosterona mais alta ali pela manhã e depois a gente vai ter uma queda desses níveis progressivamente. E isso simula o que o nosso corpo naturalmente faz, onde tem um pico de testosterona ali no começo, no meio da manhã, e depois a testosterona vai gradativamente diminuindo, tá? Já a injeção, ela trabalha com o quê? Com picos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um cipionato de testosterona, ali depois de 2 a 4 dias, a gente tem um pico de testosterona. E esse pico, inclusive, pode ser suprafisiológico, tá? Então, ela pode chegar ali a 1.100 de testosterona em uma injeção de 200 miligramas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de intramuscular, a gente pode ter um pico e depois cair, né? Então, a gente vai ter uma oscilação muito grande na questão da dose. E aí vão ter pessoas que no começo, né, por exemplo, a pessoa está repondo testosterona. Nos primeiros dias, o que ela tá? Ela tá se sentindo bem, tá tranquilaça, está se sentindo até muito bem. E nos últimos dias próximos à próxima injeção, ela pode estar mal, para baixo, já com libido ruim. E isso daí pode prejudicar a qualidade de vida dela. Então isso daí é algo que a gente vai ter que prestar atenção também. Geralmente ela trabalha com picos. A testosterona que não vai ter essa questão de picos tão expressiva é um desilato, né? Só que um desilato, ela é uma testosterona que você vai aplicar com uma frequência menor, né? A cada 8 semanas, 12 semanas. Só que para pessoas jovens saudáveis, a gente não vai ter se ela tem um hipogonadismo, a gente não vai preferir essa via. Acaba sendo algo mais para idosos. Ela não chega a manter a testosterona em níveis muito próximos ao limite superior. Fica ali muito mais baixo e às vezes fica algo que fica difícil de manejar no paciente jovem. E é claro que se a gente está falando de dose suprafisiológica para ganho de massa muscular, a gente não vai usar um desilato, né? Vai acabar usando cipionato ou blend. Tá bom? Então a gente está falando principalmente de picos, quando a gente está falando de injeção, quando a gente está falando do blend e do cipionato, e aqui é uma liberação mais fisiológica. Qual é a vantagem disso daqui? A vantagem justamente, a gente vai ter uma concentração que vai variar no dia, conforme o corpo naturalmente já teria, então a gente não vai ter nem empilhamento de dose, né, onde a gente vai pegar doses e ficar empilhando muito, e a gente vai ter o que o nosso corpo naturalmente já teria, então a gente não vai ter uma flutuação desses níveis a ponto de, por exemplo, num dia da semana eu estar muito bem, no outro não, né? Vai ser algo mais estável entre os dias, diferente daqui que tem essas variações. Outra coisa, as testosteronas intramusculares, por conseguirem promover esses picos, elas conseguem, né, colocar o seu nível de testosterona mais alto, porque você dá um pico aqui, e aí o que acontece? Ela pode empilhar, porque ela fica muito mais tempo no teu corpo. A testosterona em gel, ela fica menos tempo. Ela já tem um pico e logo já cai. Aí você aplica de novo, pico, cara. Essa daqui não. Quando você faz um cipionato, você vai aumentar o nível plasmático ali em 2 a 4 dias e vai demorar cerca de 8 dias para cair esse nível pela metade. E aí, se você aplicar de novo, em uma vez por semana, depois de 7 dias, você vai juntar a dose que você aplicou hoje com a dose que você aplicou há 7 dias atrás. E aí, 7 dias depois, você vai juntar essa dose com outra. E aí você vai pegar uma dose maior. Você vai ter um empilhamento
e empilhamento de doses. E aí você consegue chegar a níveis mais altos com mais facilidade. Então, se a gente está falando em uma pessoa que quer colocar níveis maiores de testosterona, com picos ali de testosterona, acabam sendo o quê? Mais eficientes. Então, para quem está querendo ganhar mais massa muscular, bater ali 2, 3 mil de testosterona, a intramuscular acaba sendo bem mais eficiente. Para atingir níveis mais altos com gel, acaba sendo algo muito difícil e fica muito mais caro. Tá? Fica muito mais caro. Tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Em relação ao preço, o gel, antes, né, do reajuste de preço que a gente teve aí com o cipionato e testosterona, já era muito mais caro, né? Porque a intramuscular cipionato era bem barato, né? Agora sim, a intramuscular ainda assim fica mais barato por causa da frequência de administração. Se a gente for pensar que a gente vai fazer... Depende também do local que você for comprar, porque às vezes manipulação é barato, você às vezes ainda consegue encontrar o durateston. Então, de forma geral, intramuscular é mais barato que o gel. Mas vai ter ressalva, vai depender também do local que você faz esse gel e de outros fatores, né? Mas o preço acaba que geralmente vai mais para a questão intramuscular. E se você fosse botar dose suprafisiológica, com certeza intramuscular. Você ia ter que passar o gel basicamente no corpo inteiro para chegar em doses suprafisiológicas. Ia ser muito difícil. E assim, quando a gente coloca uma dose muito alta no gel, esse gel, na hora de você passar, você gera uma cristalização. Então você não consegue passar em uma vez só. Você vai ter que passar mais de uma vez ao dia, por exemplo. E mesmo assim não vai chegar a ter esse pico e chegar a ter esse empilhamento, porque ele sai rapidamente do teu organismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma desvantagem que o gel pode ter é, por a gente estar passando na pele a gente tem muito o quê? Tem muita expressão da enzima 5-alfa-redutase, que converte a testosterona em DHT. Então, quando a gente passa na pele, a gente pode ter um aumento de DHT, e esse aumento de DHT piorar efeitos colaterais androgênicos, como queda de cabelo. Então, a pessoa que já tem muita queda de cabelo pode piorar com o uso de uma testosterona em gel por causa disso. Por outro lado, as testosterona intramuscular, por promover picos mais altos, podem promover, como eu disse, essa oscilação de libido, de humor, né, onde tem uma melhora expressiva no começo e uma queda, e pode piorar principalmente a questão da eritrocitose. Como assim? O aumento do hematócrito. Você vai aumentar mais o hematócrito, porque você vai ter níveis maiores de testosterona, maior estímulo para a produção de células vermelhas. Esse hematócrito pode aumentar, que é basicamente o quê? Aumento da porção sólida do sangue. E se isso passa de valores, né, considerados saudáveis, onde a gente vai ter um vídeo específico para isso que a gente precisa comentar, não posso falar aqui só um valor, porque é um número, talvez não significa muita coisa, tem que ver todo o contexto. Mas se ela passa do valor que seria considerado saudável, isso pode precipitar o quê? Um evento tromboembólico, ou seja, uma trombose, tá? Que pode ser uma trombose venosa profunda, mas pode também virar um tromboembolismo pulmonar e ser algo potencialmente fatal. E aí a gente, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa que começou a ter esse aumento de hematócrito usando intramuscular e está repondo testosterona, a gente, no lugar de ter que necessariamente suspender essa testosterona, a gente poderia fazer uma redução de dose, né? Ou uma troca para entrar em gel. Poderia ser uma opção. Do mesmo jeito, se a gente está tendo uma pessoa que está tendo muita queda de cabelo pelo aumento de DHT aqui, a gente pode tentar trocar para o intramuscular. Então elas duas são intercambiáveis. Agora, se a gente está falando em dose suprafisiológica, vai ser muito difícil colocar o gel, né? E para uma pessoa, por exemplo, que está fazendo reposição, mas tem muita dificuldade de fazer esse uso diário e não gosta de injeção, vai ser muito difícil. Talvez, se ela não gosta nem de injeção, nem de uso diário, talvez a opção que ela tenha seria usar um implante hormonal, né? Mas talvez seja uma outra opção. Tem outras opções, como a testosterona oral, ali, que é aquela testosterona que eu disse que tinha uma absorção linfática em outro vídeo. Não sei se você já viu esse, espero que já tenha visto, então veja, que é importante também para você saber. Mas quando a gente fala do que é mais convencional e usual, acaba sendo intramuscular em gel, mas a gente tem sempre outras alternativas. Mas claro que o implante hormonal, né? Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo meu sobre, ele tem um custo muito mais alto do que essas aqui. Só que tem a vantagem de ficar liberando ali aquele hormônio de forma gradual, né? Beleza. Eu espero de verdade tenha ficado claro, né? É um tema que não é tão simples, né? E se você quiser olhar só do ponto de vista
que é a ponta do iceberg, e você acha que é a coisa mais tranquila do mundo, mas na verdade não, né? Na verdade você tem que avaliar caso a caso, você tem que avaliar as vantagens e desvantagens e entender que às vezes o que para uma pessoa é uma vantagem, para outra é desvantagem. E aí você precisa entender qual é aquele paciente que está à sua frente, primeiro qual é o objetivo de uso daquela pessoa, se ela já usou alguma outra coisa antes, o que é que ela espera com aquilo ali, quais são os efeitos adversos que ela tem, qual é a predisposição genética que ela tem para X ou Y colateral para poder estar manejando da melhor forma possível, tá bom? Então, antes de usar qualquer tipo de medicamento, de fazer qualquer tipo de escolha terapêutica, procure um médico que sabe o que está fazendo, que vai cuidar da sua saúde e não vai ficar, né, antes de tudo, te jogando protocolos ou coisas que você sabe que não vão funcionar para nada e que muitas vezes estão empurrando algumas vias de administração que talvez não sejam necessariamente as melhores para você ou as que vão ter o melhor custo-benefício, que a gente tem que sempre avaliar o custo também. Porque por mais que o implante hormonal possa ser uma via de administração interessante para algumas pessoas, nem são todas as pessoas que vão conseguir extrair o melhor disso, principalmente por causa que o preço é muito alto para o que ele oferece frente ao que a pessoa individualmente talvez precise. Então você tem que ver cada caso, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para o meu Instagram e o link para os meus e-books e cursos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!